foi justamente onde eu comecei a entender que a arte, ela me ensinaria a ser quem eu sou. A arte, ela veio para mim como uma forma de me transformar, né? Cada obra fala de uma parte específica de mim, sabe? A arte é respirar. Eu me chamo Cleibson Lima. Atualmente venho utilizando esse nome como nome artístico. Na verdade, desde que eu me entendo por gente, né? Meu nome é Jackson Vicente, eu tenho 25 anos, sou ator e produtor. Olá, eu me chamo Laís Bione, eu sou dançarina, sou estudante de licenciatura em dança pela UFBA-EAD. Meu nome é Carolina Reis, eu tenho 24 anos. Acho que tudo começou meio que sem querer. Eu me encontrei na dança e a dança me encontrou em 2016, né, pelo SESC. Comecei fazendo aulas regulares de dança contemporânea e logo me veio o convite para integrar a CIA de dança do SESC Petrolina. E mesmo com medo eu fui, porque eu não tinha nenhuma vivência então, com a dança em si, nem com a dança contemporânea, que era algo muito novo, né? E aí eu fiz em 2005, 2006, em 2007, quando eu finalizei o ensino médio. E aí de lá eu comecei a conhecer algumas pessoas que frequentavam o SESC. E aí comecei a fazer dança, comecei na Ciba Lançarte, fazer dança popular, depois entrei na Cia de dança. E depois comecei a fazer meu trabalho individual, autoral, desde 2012. Eu acho que minha vida inteira eu meio que fui estudando e meio que me programando para fazer arquitetura. E não fazer arquitetura nem em Petrolina, fora do país. E tipo, foi um processo bastante difícil assim, para mim, de estudar, juntar dinheiro, de fazer todo esse meu corre. E consegui fazer, e quando eu estava assim, num momento mais assim, digamos, de auge, eu estava me sentindo super bem, já estava tudo muito, eu sou muito de planejar minha vida assim, eu sei o que vai acontecer daqui a 3 anos assim, na minha cabeça, o que vai acontecer de verdade, Deus sabe o que vai acontecer, mas já estava tudo muito planejado assim, para essa questão da minha carreira como arquiteta, sabe? E aí a quarentena me pegou. Quando eu iniciei, eu fui muito apoiado pela minha mãe. Eu acho que isso facilitou a estar nesse meio. Ela sempre quis que eu fizesse o que gostava. E aí ela sempre estava me apoiando e tal. Teve até uma situação, eu trabalhava de garçom para pagar meu curso de iniciação teatral no SESC. E aí ela pediu para eu sair, para mim ficar só nessa coisa, sabe? Então esse apoio me fez continuar, mas ao mesmo tempo que ela me apoiava, ela não tinha condições financeiras, nem eu, de me manter nesse lugar. Então, foi muito difícil não ter apoio financeiro e pensar muitas vezes em desistir. Quando a gente entrou na quarentena, eu dividi apartamento com um desenhador industrial, eu era arquiteta e o outro meu amigo é psicólogo. E a gente meio que começava a se revezar para poder não ficar louco, sabe? Longe da família, longe de todo mundo, num lugar que acabei que eu comecei a não curtir mais, estava me traumatizando ficar lá, sabe? Então acho que nossa válvula de escape foi desenhar. Tinha tardes que a gente passava 4, 5 horas, nem conversava com ninguém, a gente só desenhava, sabe? E foi a partir daí que eu fui pensando, não, eu acho que eu tô conseguindo sim conversar, acho que eu tô conseguindo sim me expressar, só que de uma outra maneira. Quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei ainda muito
na cabeça das outras pessoas, fazendo uma arte para com que as pessoas acreditassem e não o que eu acreditava. Então, eu ainda estou num momento de me descobrir como artista e de me revelar e de me entregar, me despir de frente aos palcos, às câmeras, mas eu sempre tento trazer, quando eu vou fazer algum trabalho de direção, essa questão da sexualidade, da LGBTQIA+, como dar apoio também. Foi quando eu meio que me senti inserida nesse meio artístico, digamos assim, de Petrolina e Juazeiro. Foi aí que eu senti que eu senti essa sensação assim, de que, nossa, eu tô realmente, talvez eu esteja fazendo alguma coisa, sabe? Não foi nem muito um momento artístico de mim, foi mais um momento que eu senti que eu tava fazendo parte. Quando eu comecei a fazer arte, eu tinha uma noção muito romantizada da coisa. Eu achava que o meu momento mais marcante seria uma peça, sei lá, ser chamado para algum filme. Mas o meu momento mais marcante na arte foi quando eu recebi meu primeiro cachê e pude pagar minhas contas e comprar as coisas que eu precisava. Eu acho que o momento mais marcante mesmo foi o começo de tudo, porque como eu era uma pessoa muito insegura, começar foi muito para mim, né? Porque se eu não tivesse começado, talvez eu não estivesse aqui. Pode parecer besteira, né? Se eu não tivesse começado, eu não estaria aqui. Mas para uma pessoa insegura, é muito difícil começar. Ela não pensa que ela é capaz, né? E o começo, para mim, abriu muitas portas, né? Foi justamente onde eu comecei a entender que a arte, ela me ensinaria a ser quem eu sou. Não que ela me ensinasse, mas ela iria me mostrar a minha capacidade, né? A minha evolução, de certa forma, porque eu não sou a mesma de 2016. Em 2012, quando eu comecei a pensar a trabalhar individual, né, eu comecei a abordar questões de gêneros nas minhas pesquisas. E aí fiz um primeiro trabalho partindo de uma oficina de performance que teve no Sesc. E aí o nome do trabalho se chama E Se Você Fosse? Né, que é trazer essas abordagens relacionadas a pessoas se colocar no lugar da outra. Né? Se você fosse uma travesti, como é que você se comportaria no lugar dela? Ou então, como é que seria para você estar nesse lugar? E aí, para mim, esse lugar é muito importante porque começa a minha trajetória enquanto artista solo, né? E aí eu começo a investigar desde 2012 essa relação de gênero dentro do trabalho artístico e venho fazendo até hoje, que inclusive em 2017 eu estreiei meu primeiro espetáculo solo, que se chama Sentimento Giz, que também continua falando sobre essas abordagens de gênero. E para mim foi um marco, né? Quando eu começo com uma performance e aí no meio de tudo isso eu começo trazendo videodança, videoarte, e aí queria muito fazer um espetáculo. E aí a ideia era também não só fazer um espetáculo de dança, mas fazer um espetáculo onde eu pudesse interagir com as linguagens. E aí nesse espetáculo eu também canto, eu danço e eu interpreto, né? Então tem uma junção das linguagens nesse espetáculo. Tanto é que às vezes eu digo assim, ele pode ser de teatro, ele pode ser de dança, ele pode ser de música, então existe essa possibilidade. Mas eu defendo como dança, né? Que é a linguagem que eu atualmente trabalho. Quando eu começo a frequentar o Sesc, e acho que o Sesc para mim foi um lugar onde eu tive possibilidades de aprender a ser eu e a me defender como pessoa gay, né, como artista gay. E aí a arte ela veio para mim como uma forma de
me transformar, né? Porque eu tinha muito medo de falar que era viado, né? Acho que esse é o termo mais certo de falar, porque quando a gente é chamado de viado quando criança, a gente tem medo, né? A gente sofre, a gente chora e diz, não sou viado. E hoje, para mim, ser chamado de viado é empoderamento. Então, nos meus trabalhos, eu coloco muito as minhas angústias, as minhas dúvidas, as minhas questões mesmo de ser e estar nesse mundo, né? E provocar também, né? Eu gosto muito da provocação. E na provocação eu sempre tento dar o melhor de mim. Mesmo que para, sei lá, muitos possa ser um trabalho velho besta, mas para mim é muito, porque eu tô conseguindo botar para fora. E a partir do momento que eu subo num palco, ou eu volto a atenção para mim, eu tô naquele processo de me mostrar, de me abrir, de escamar, quando isso acontece, é uma catarse depois. É isso que eu gosto da arte. É a catarse da pós-criação, da pós-apresentação. Porque morre aquela Laís, que subiu no palco, e vem essa nova Laís. E essa nova Laís aprendeu com aquela Laís. Eu coloquei um pouco da minha energia como mulher lésbica, sabe? Naquele determinado desejo, mas eu acho que ultimamente eu tenho colocado muito mais da minha característica como mulher negra, sabe? Claro que eu coloco, assim, alguns pontos LGBTs porque isso faz parte de mim, sabe? Mas cada obra, talvez não. Cada obra fala de uma parte específica de mim, sabe? É mais um conjunto da coisa. Foi quando, de fato, eu comecei a minha vida artística que eu entendi a importância dos posicionamentos. De me posicionar enquanto mulher lésbica, de não temer enquanto mulher lésbica. Óbvio que eu tenho medo, às vezes, sim, não vou ser hipócrita. Mas eu tenho medo como qualquer outro cidadão, não excluindo o fato do perigo de ser uma mulher lésbica, que a gente sabe que a gente corre. Só por ser mulher, né? Imagina se mulher lésbica. Montei uma personagem, né, chamada Shania, que é uma drag, que hoje ela tem mais de 10 anos que eu criei, só que demorou muito tempo para de fato ela sair do guarda-roupa, né, para ela aparecer de fato. E aí isso também ela veio devido também ao contato artístico. E aí fico pensando que quando eu comecei a fazer alguns experimentos, espetáculo, tanto dentro da comunidade LGBT quanto fora da comunidade, eu tive uma receptividade muito boa, né? O espetáculo, para mim, ele marca um lugar de empoderamento dentro da minha vida, que é quando eu coloco o espetáculo e que aí eu abro de fato as possibilidades de conversa sobre o público LGBT, sobre essa relação de gênero, e aí eu fico pensando que assim, achei que seria um pouco difícil, né? As pessoas receberem um trabalho que falava sobre travestis e transexuais. A gente precisa respirar para não morrer. A arte é respirar. E não é que todo mundo deva passar pela arte, mas todo mundo deveria viver o que a alma acredita. A arte é um mecanismo muito forte para a gente se aceitar enquanto pessoa. Eu não digo somente enquanto sexualidade, mas enquanto pessoa. Mas ter sido, para mim, uma caminhada bastante interessante, assim, de autoconhecimento, de autorreconhecimento de mim mesmo. Eu fico pensando também que hoje, com 32 anos de idade, eu consegui construir uma vida artística, uma carreira artística, né? E aí eu fico pensando que enquanto pessoa no meio LGBT,
que muitas vezes não têm oportunidade, eu consegui, né, me lançar, estar nesse lugar de artista. No começo de janeiro, eu talvez nem me reconhecesse como artista, sabe? As pessoas já me identificavam, meio que já me chamavam por esse nome artista, e eu tão pouco me olhava no espelho e eu via isso, né, sabe? Eu ficava meio que... Era uma palavra estranha, parecia quando eu me assumi como mulher lésbica, sabe? Me assumi isso da boca pra fora pra outras pessoas falar, eu sou lésbica, tipo esse falar no começo é estranho, sabe? Não sei. E pra mim parecia a mesma coisa, assim, de me assumir como artista, meio que, sabe, algo muito novo ainda pra mim. Só que eu tirei muita coisa, eu tenho tirado, na verdade, muita coisa positiva nessa experiência, porque é o que eu tirei da quarentena, sabe? Na arte você vai se encontrar, você vai se escutar. E você vai escutar, às vezes, coisas que você não quer escutar, que você fugiu durante muito tempo. Mas é como eu disse, a arte muitas vezes ela funciona como essa catarse, onde aquela pessoa que você tinha medo de encontrar dentro de você mesmo, ela aparece. Ela tem o palco, ela tem a luz, ela tem tudo. Ela vai se mostrar, ela vai ter plateia. E às vezes você não vai ter palmas no final. Mas você se mostrou, e aquela que você foi no palco, jamais você será ela novamente. Você vai para outra etapa, você vai se desprender daquela... Você vai se desprender daquela certeza que você tinha antes. Porque você vai entender que, assim como a dança, a vida é um eterno movimento. Então, são 12 anos trabalhando com... 12, quer dizer, 13 anos trabalhando com arte. E construí minha vida toda, né, como artista. Então acho que é só você acreditar. Quando eu, né, mais uma coisa, quando eu comecei a fazer teatro na escola e depois fui fazer dança, meus pais sempre falavam bem assim, mas isso não dá dinheiro. Eu digo, tem problema não, mas eu quero fazer, eu quero me jogar, eu quero me experimentar. E isso me deu dinheiro, né? Isso fez eu sair de casa, construir minha vida, hoje estar casado, comprar meu carro, ter minha moto, ter uma vida estável, né? E aí, isso pra mim, sempre eu digo pra todo mundo, né? Hoje as pessoas me perguntam, mas e você continua dançando, né? Isso quando eu tô na academia de musculação. Você continua dançando? Eu digo sim. Mas e se fosse pra você escolher dançar e só trabalhar com musculação? Eu digo dançar. Dançar porque dançar foi minha primeira profissão. Então eu sempre coloco isso, dançar é minha primeira profissão. Acho que a única coisa que faria eu não dançar seria se realmente eu não conseguisse me mover. Então, pra mim, a dança, a arte, ela é fundamental e foi fundamental para o meu crescimento enquanto pessoa.